Pronto, pode mandar bem. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer aqui primeiro a oportunidade de estar aqui, né? Como o Alisson comentou, a gente trabalhou junto em um projeto, muita troca de experiência bacana. E obrigado aí, Alisson, também pelo tempo que a gente trabalhou junto. Aproveitando para me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Igor, eu sou de São Paulo. Comecei a minha carreira em 2018 trabalhando com desenvolvimento, na época era desenvolvimento front-end. Depois evoluí para desenvolvimento back-end, trabalhei alguns anos aí com Java e com Node.js, e com o advento aí de tecnologias de cloud, tecnologias como OpenShift, OpenStack, e o nascimento dessa cultura DevOps, eu, na época, como desenvolvedor, comecei a ter contato com o dia a dia de DevOps, e trabalhar com pipelines, trabalhar com deploy de aplicações. Na época, já utilizava Kubernetes, mas eu estava muito mais do lado do desenvolvedor, né? Para quem é mais de desenvolvimento, sabe que às vezes fica um pouco abstraído. Então, eu comecei a trabalhar com DevOps meados de 2020, quando a gente começou a ter a AWS na empresa que eu trabalhava, que era o Itaú, e depois de alguns anos trabalhando com a AWS, eu acabei tendo uma oportunidade de ir para a própria AWS. Passei um ano e meio na AWS como DevOps Consultant, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto com o Alisson, e recentemente eu fiz uma mudança de carreira e estou trabalhando agora ainda voltado para o contexto de DevOps, né? Mas com um viés ali mais voltado para cybersecurity, para segurança em nuvem, em uma empresa que oferece um SaaS de segurança chamada Sysdig. Sem muitas delongas aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês do que é o EKS. O foco não vai ser falar de Kubernetes em si, então, obviamente, alguns pontos de Kubernetes a gente vai ter que passar, mas eu vou assumir aqui que os conceitos básicos de Kubernetes todo mundo entende, e vou falar um pouco das features que o EKS adiciona em cima ali do Kubernetes, né? Então, compartilhar minha tela aqui rapidamente. Se quiserem tirar dúvida, pessoal, fica à vontade, pode parar aí durante a apresentação, acho que é até mais performático para fazer isso, e fiquem à vontade. Deixa eu só liberar aqui para poder compartilhar minha tela. Eu vou pedir aqui só um favor, o Berg. Berg, eu estou um pouco enrolado aqui também no trabalho, estou no momento de background aqui, né? Então, se alguém levantar a mão e o Igor não perceber, puder avisar ele aí, tá bom? Fica tranquilo, cara. Tô de olho aqui no chat também, aprovando que a galera aqui quer entrar. Show. Obrigado. Bom, vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Yes. Eu vou tirar minha câmera aqui enquanto isso. Conseguem ver todas as telas aqui, né? Todas as minhas abas. Sim. Bom, primeiro de tudo, vou começar falando um pouco do EKS. Isso daqui é da própria documentação da AWS. O EKS foi apresentado, eu não lembro bem quando foi a primeira vez, mas em 2019, no reInvent, que é um dos eventos da AWS, o EKS foi apresentado um pouco mais da forma como ele é hoje. E aqui eu tenho um desenho, que foi feito pela AWS, que exemplifica um pouco do que é o EKS, o que ele nos oferece como serviço, e aí, ao longo da conversa aqui hoje, vai ficar mais claro alguns pontos. Então, o EKS é um serviço gerenciado de Kubernetes. Outros cloud providers, Google Cloud, Microsoft Azure, também têm serviços semelhantes, mas, obviamente, como a gente está falando aqui de um software que é uma implementação em cima do Kubernetes, cada um vai funcionar de uma forma. E vocês vão ver aqui, espero que até o final do dia fique claro para vocês boa parte das features que o EKS nos traz e o que acaba diferenciando ele como produto perante outros cloud providers. Primeira coisa aqui, esse é o design high level do EKS. Então, o que a AWS coloca numa frase bem simples é que o EKS é um serviço de Kubernetes gerenciado, e que eles oferecem por um preço de 10 centavos de dólar por hora é um control plane gerenciado. Então, para quem trabalha já com Kubernetes e não trabalha com nenhum tipo de software gerenciado, a primeira coisa que vocês vão perceber de diferente no EKS é que vocês não enxergam o control plane. Então, mesmo que você tente listar os pods dentro do EKS e procurar pods como, por exemplo, o Scheduler, o API Server em si, vocês não vão achar esse tipo de pod rodando, porque tudo isso é abstraído para vocês. Então, vocês não vão precisar se preocupar com gerenciamento, scaling desse tipo de software.
E vocês também, por outro lado, né, não vão ter acesso a modificar alguma coisa nesse tipo de software. Serviços gerenciados, eles sempre trazem bons e pontos ruins. O ponto ruim é que, caso você precise fazer algo mais deep ali, eventualmente configurar o seu KubeAPI Server para fazer enablement de alguma feature do KubeAPI Server que não esteja disponível por enquanto no KubeAPI Server do EKS, vocês não vão conseguir utilizar. Por outro lado, acho que eu estou conseguindo ouvir aqui o barulho da... Eu já levantei a mão aqui, Igor. Cara, ainda assim, mesmo que a gente não tenha acesso ou não tenha responsabilidade sobre essa camada de de serviço, né, de gerenciamento, perdão, do Kubernetes, a gente ainda assim precisa fazer atualizações de versões do Kubernetes, né? Tu poderia explicar, não sei se agora ou depois, não sei se o que seria essa atualização de versão do Kubernetes? Seria da engine? Isso é responsabilidade do cliente ou não? Boa, bom ponto. Eu vou usar um pouco da data aqui do Kubernetes para explicar isso para vocês e vai ficar bem claro. Basicamente, quando a gente vai fazer upgrade do Kubernetes, mesmo trabalhando com o Kubernetes que não é gerenciado, a gente tem duas etapas principais. A primeira etapa é fazer o upgrade dos control planes, como vocês podem ver aqui, e a segunda etapa é fazer o upgrade dos worker nodes. Então, fazer o upgrade do control plane, no caso aqui da documentação oficial do Kubernetes, que eles usam o KubeADM como base, você faz a evolução da sua release do KubeADM para a versão target que você quer, e você utiliza o KubeADM Upgrade Pro. Esse comando vai basicamente fazer o upgrade dos control plane components, o scheduler, o schedule manager, o API server e etc. Essa parte aqui, como os componentes do control plane são gerenciados, você não faz. Você indica a AWS que você quer fazer, né, através de experiência do próprio console, ou no caso via Terraform, que eu vou mostrar mais para frente, a gente só especifica a versão que a gente quer, mas é a AWS que é responsável por fazer esse patch. Quando a gente está falando de worker node, aí a gente tem dois tipos diferentes de worker node, que é o self-managed worker node e o managed worker node. Aqui segue mais ou menos esse padrão. O self-managed worker node, que é a opção onde você quer ter mais acesso ali ao seu worker node, por outro lado, você também precisa fazer o patch. Então, quando a gente está falando de self-managed worker node, uma vez que seu control plane está na versão correta, você vai começar a fazer o upgrade dos seus worker nodes, e aí você precisa fazer basicamente manual. Você precisa baixar a nova versão do seu Kubernetes, fazer o restart do System CTL do seu Kubernetes e fazer o join do cluster, caso você esteja fazendo tudo isso numa instância só. Caso você esteja subindo uma nova instância que já tem a versão correta do Kubernetes, você vai deixar o user data fazer isso para você. A gente vai entrar em detalhes aqui, um pouco nesse processo mais para frente. Mas, por enquanto, aqui ficou claro, Alisson? Senhor? Ficou sim, mano. Obrigado. Boa. Bom, voltando aqui da estrutura, basicamente a gente tem dois componentes aqui, e a AWS faz algumas coisinhas aqui por trás dos panos. A primeira delas é que, apesar de a gente estar em VPCs diferentes, vocês podem ver aqui que a AWS está chamando de EKS Managed VPC, é uma VPC que não é a VPC do cliente, então não é uma VPC que a gente tem acesso, e isso roda no backbone da AWS, né, por esses panos. Opa. Parece que o áudio está cortando um pouco, eu não sei se é só para mim. Não, ele tá meio robótico, né? Pior que para mim começou agora há pouco tempo. Aqui para mim também. Fala de novo aí, Igor. Se estiver falando, a gente não tá te ouvindo, tá? Enquanto o Igor resolve o problema, o Berg vai contar uma piada. Alô, alô? Opa! Opa, Estamos te Tá ouvindo. melhor agora? Bem tá melhor, melhor. cara. Bem melhor. Deixa eu voltar aqui.
Eu não sei se tem a ver com compartilhamento de tela, porque antes dele compartilhar a voz também estava normal, mas vamos ver agora. Né, pode ser a internet aqui, não sei. Bom, Opa, qualquer parece coisa que vocês voltou, dão um né? toque. Tá Show, melhor tá show de agora? bola. Boa, fechou. Bom, voltando aqui, a gente estava comentando, né? A gente tem as duas VPCs aqui, essa é a EKS Manejo de VPC, a gente não tem acesso, então a AWS aqui por trás dos panos mantém essa VPC para nós, que é onde eles rodam o nosso control plane, e esse control plane ele é single tenant, né? Ou seja, a AWS diz que isso daqui não é shareado entre customers. Então, se você está rodando o seu control plane, ele não vai estar shareando a mesma infraestrutura que o control plane de um outro cliente, até porque o control plane é o componente mais crítico que a gente tem no Kubernetes, né? Então, a AWS aqui oferece segurança para esse tipo de feature. E a nossa VPC aqui, que está rodando nossos worker nodes, né? Pode ser worker nodes normais ou spot instances, ela vai ter uma comunicação com essa VPC através de interfaces de network que a AWS mesmo vai injetar por trás dos panos dentro da nossa VPC. Então, é assim basicamente que a comunicação funciona entre a parte gerenciada, né, entre a parte gerenciada do EKS e a parte não gerenciada, que é o que a gente cuida. Beleza? Bom, antes da gente continuar olhando aqui os outros componentes, vamos ir agora um pouco para o código. Existem várias maneiras da gente subir um cluster EKS. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu já tenho um cluster rodando, que eu criei aqui para essa apresentação. E esse cluster foi provisionado via Terraform. Então, eu sei que isso não é o foco aqui da apresentação hoje, mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês rapidamente como que foi criado esse cluster e mostrar algumas dicas de como que vocês podem utilizar módulos já prontos, de Terraform no caso, para deployar sua infraestrutura no EKS. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui? Está grande o suficiente? Tá tranquilo aqui. Tranquilo. Boa. Então, aqui eu estou fazendo uso de um módulo da própria AWS. Na verdade, é um módulo público. Esse módulo não é mantido pela AWS, mas é um módulo da comunidade aí que é bem utilizado hoje em dia. E aqui, não vamos entrar no foco também de Terraform, mas eu queria mostrar para vocês algumas das configurações iniciais que a gente precisa fazer para fazer o uso do EKS com esse módulo específico. Boa parte dos clientes que eu trabalhei na AWS e até mesmo clientes que eu trabalho hoje tem o hábito de utilizar módulos para gerenciar recursos como o EKS, porque são tipos de recurso que o módulo é um bom caso de uso, né? Você tem uma lista de recursos ali que fazem parte de uma única entidade. Então, é muito comum você ver clientes e empresas utilizando módulos de Terraform para gerenciar o AWS EKS. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o módulo da comunidade, e esse módulo, por sua vez, ele vai ser responsável por interagir e criar os recursos por debaixo dos panos através do Terraform, mas vocês podem ver algum cenário onde vocês precisam construir esse módulo que vai ser utilizado dentro da empresa. Então, para esse cenário, mais para frente, a gente vai começar a olhar um pouco como que funciona esses componentes que o módulo precisa, mas por agora vamos olhar só algumas informações high level. Primeiro, cluster name, que é o nome do nosso cluster. Segundo, o cluster version, e é aqui basicamente onde eu estou falando. AWS, eu quero que a sua parte gerenciada do Kubernetes, a sua parte gerenciada que tem o control plane, rode nessa versão. E aí você passa aqui qual que é a versão para ela. No dia que você quer que a AWS mude, por exemplo, quando fazer release de uma versão nova, você quer evoluir da 27 para um 28. Você pode ir no seu console aqui, o cluster vai estar aqui com a versão, por exemplo, 1.26, e quando ele está numa versão que é possível de fazer o upgrade, ele tem um botãozinho aqui do lado que permite que você faça o upgrade, e a AWS faz isso para você, ou para quem está gerenciando via Terraform, vai fazer a mesma coisa aqui, e a AWS vai fazer o update para você. O outro parâmetro que a gente está passando, também é bem importante entender aqui na arquitetura, esse control plane, ele, além de ser acessível internamente pela VPC, ele, dependendo da configuração, ele pode ser acessível pela internet. Isso permite, por exemplo, que eu, com a minha máquina pessoal aqui, sem fazer uso de nenhum tipo de VPN, ou ter um peering aqui entre o meu computador e a AWS, consigo acessar esse Kubernetes.
Para alguns setups onde você tem mais restrição do ponto de vista de segurança, você pode pensar em utilizar o seu cluster endpoint public access como falso. Isso vai garantir que o seu kubectl, né, o seu control plane ali no caso, o seu control plane no caso só seja acessível de dentro de uma VPC. Então, por exemplo, nesse cenário você precisa garantir que os seus servidores de CI/CD estejam rodando numa rede privada. Se você quer liberar acesso aos seus desenvolvedores ao kubectl para acessar esse cluster, você vai precisar garantir que você tem ali um Direct Connect ou uma VPN em place. Então, para setups mais complexos, que exigem mais segurança, faz sentido utilizar esse cara. Para efeito de teste aqui, eu deixei ele aberto. Então, se vocês tivessem credenciais no meu cluster, por exemplo, vocês conseguiriam acessar da máquina de vocês. Aqui é a configuração de rede. Todo EKS, ele é um que a gente chama na AWS de VPC Resource, é um recurso que roda dentro de alguma VPC e que vai assumir uma Elastic Network Interface, então eu preciso passar os dados de VPC e subnet. Aqui eu tenho uma configuração de manejo de node group, vamos deixar esse cara por aqui por enquanto, já volto a falar nele. Aqui temos o Manage AWS Auth Config Map, que é o recurso basicamente responsável por implementar toda a feature de RBAC do Kubernetes nativo, só que voltada para a AWS. Então, para quem conhece um pouco da AWS, vocês devem imaginar que quando a gente está se autenticando em algum recurso, a gente vai estar sendo sempre apresentado como um IAM user ou como um IAM role. Só que o Kubernetes ele não entende IAM user e ele não entende IAM role. Então, o AWS Auth Config Map é um recurso que foi introduzido e, obviamente, existe um software também rodando no plane que garante que esse recurso funcione, né? Lembrem sempre que o Kube API Server, né, que é a API do Kubernetes, dentro do EKS, ele é um copy-paste do código público do Kubernetes com uma adição da AWS. Então, algumas das features que a gente vai ver aqui hoje, vocês vão ficar pensando, pô, mas não tem isso no meu Kubernetes. É porque a AWS implementa o Kube API Server de outra maneira. E o AWS Auth Config Map é um deles. Pronto, Igor, deixa eu comentar aqui uma coisinha. Teu áudio tá cortando de novo. Tem como tu dar uma conferida aí se pode ser alguma coisa? Não sei se é só para mim. Não, é não. Peraí, pessoal, dá um minuto. Tranquilo. Eu tô achando que deve ser internet, viu, cara? Que tu trocou de microfone aí, né, Igor? Eu troquei, mas não sei o que é. Tá melhor agora? Melhorou. Tá. Eu vou voltar aqui, mas eu também tô achando que é a internet. Esse foi um momento para estar ruim, né? Não, tranquilo, cara. Bom, voltando aqui, a gente estava na sessão de Terraform, certo? Então, a gente tem aqui uma AWS Self Config Map, que é o recurso que vai nos permitir o RBAC, e a gente já vai voltar a falar aqui sobre esse EKS Manejo de Node Groups. Aqui a gente também tem o módulo de VPC, não vou entrar no detalhe, esse cara está só deployando esse recurso de network, e aqui a gente tem os recursos, que é o módulo de Kubernetes Add-on, é um módulo que eu utilizo para fazer deploy de alguns add-ons no Kubernetes, e aqui no caso eu estou utilizando só o da AWS Load Balancer Controller, que a gente vai falar mais para frente, beleza? Bom, antes da gente entender aqui como que funcionam os outros recursos, vamos mexer um pouco no nosso cluster, para ficar claro aqui para vocês o que está rolando. Vocês estão conseguindo ver meu terminal, né? Sim. Boa. Então, a AWS nos fornece uma funcionalidade do próprio AWS CLI para atualizar o nosso kubeconfig. Então, uma vez que eu tenho o kubectl instalado dentro da minha máquina, e eu, consequentemente, tenho uma versão dele rodando e que vai configurar o meu arquivo de kubeconfig, eu consigo utilizar esse CLI da AWS para configurar o meu acesso ao cluster. Então, eu vou rodar aqui, eu passo basicamente o nome do cluster, certo? Que foi criado aqui
via Terraform, DevOps. Eu vou fazer o update do meu kubectl, e aí ele fez o update do context dentro do meu kubeconfig. Se eu pegar aqui o meu context, get, ele vai trazer aqui que eu estou justamente no meu contexto apontando para o meu cluster DevOps Ceará, na minha conta AWS. Então, dando uma olhada aqui no cluster, dentro do namespace default, nós não temos nenhum recurso rodando, beleza? E aqui a nossa autenticação... Opa. Igor, só uma dúvida. Como que funcionaria, tipo, se eu tivesse outros clusters na AWS? Tipo, eu imagino que a gente deveria colocar a configuração de kubeconfig no meu arquivo, de vários, mas isso funciona? Porque hoje eu faço isso através do kubectx, né? Mas existe alguma ferramenta nativa para isso? Tipo, O kubectx é um approach. O que essa linha de comando aqui está fazendo? Ela está basicamente editando o seu arquivo de kubeconfig. E o kubectx, por outro lado, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o contrário. Ele está lendo o seu arquivo de kubeconfig. Então, é completamente compatível com esse tipo de ferramenta. Aqui, por exemplo, quando eu digito kubectx, você vai ver que ele vai me trazer o único contexto que eu tenho aqui, mas se eventualmente eu tiver acesso a uma outra conta, eu vou ter um outro contexto aparecendo. Só que aí entramos numa particularidade que não está necessariamente relacionada à AWS, mas sim à maneira de autenticação que a AWS força, que é através de token. Porque quando a gente está acessando alguns clusters, é muito comum que você esteja utilizando acesso via TLS. Você tem uma private key do seu lado, o servidor tem a sua CA e o seu certificado, e através dessa autenticação via TLS Handshake, você bate lá no cluster. E essa autenticação, ela não é temporária, ou seja, aquela sua private key e o certificado e a CA, apesar deles terem uma data de validade, isso costuma demorar 10 anos. Eu já vi muito cluster que a chave TLS vai expirar daqui 10 anos, enquanto essa chave da AWS, ela demora 6 horas para expirar. Então, basicamente, a cada 6 horas, eu preciso vir e rodar esse comando de novo. Tirando isso, funciona exatamente igual você já está acostumado via kubectx. Se eu estou logado aqui e tenho meu contexto, eu consigo acessar o cluster. Beleza? Show de bola, Igor. Pode dar continuidade. Boa, fechou. Bom, agora vamos tentar entender melhor, né? O que está acontecendo que eu consigo acessar e quem sou eu? Porque até agora vocês só viram eu, basicamente, fazendo o EKS Update kubeconfig, e em nenhum momento a gente falou de RBAC. Isso daqui está parecendo um RBAC, só que sem nenhum tipo de acesso, né? Então, vamos primeiro tentar entender que tipo de acesso que eu tenho nesse cluster. Eu consigo listar aqui meus acessos, acho que menos list. Eu consigo listar os meus acessos, e basicamente, se vocês estão conseguindo enxergar aqui, eu tenho asterisco para todos os recursos. Então, eu sou um usuário administrador. Só que, se vocês verem aqui, existem algumas clusters roles aqui, a maioria delas de sistema, algumas de EKS, existe uma edit, uma cluster admin, AWS Node e a admin, por sua vez. Vamos dar uma olhada nessa admin. Igor, aí, só para ficar um pouco mais detalhado para quem não tem tanto conhecimento de Kubernetes, né? O RBAC é basicamente quem vai controlar as permissões do que eu posso fazer naquele cluster, né? Tipo, deletar pods, criar novos deployments, esse tipo de coisa, né? Isso, exatamente. O RBAC é uma sigla que, se eu não me engano, significa Resource Based Access Control, e essa sigla, ela não é utilizada somente aqui no Kubernetes. É muito comum vocês verem outros softwares e outras metodologias que utilizam esse mesmo padrão de permissionamento, inclusive o próprio AWS IAM, ele funciona da mesma forma. E se for explicar aqui de maneira bem simples, a gente, ao invés de ter os acessos, enfim, eu não sei nenhum outro modelo aqui para dar de exemplo, mas basicamente a gente tem uma role, e essa role é sempre atribuída a um usuário, ou
para ficar mais simples aqui, a gente tem um usuário, e esse usuário ele tem uma lista de acessos. Então, esse usuário que vocês estão vendo aqui é o meu usuário que estou logado no AWS, que estou logado no cluster, e aqui eu atribuo diretamente a esse usuário quais são os acessos que ele tem, baseado numa lista de recursos. E é daí que vem o Resource Based do RBAC. Então, para cada recurso que eu tenho no meu cluster, eu falo exatamente o que eu posso e o que eu não posso fazer. E o RBAC do Kubernetes não é diferente. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui nessa lista é justamente uma lista de resources, e aqui ele está falando tudo que essa role aqui, chamada admin, cluster role, na verdade, ela pode fazer. Então, por exemplo, para os recursos de pod, que é o nosso recurso mais simples aqui, vocês veem que tem várias variações dos pods, né? Mas tem aqui o objeto pod. Então, o que está falando aqui é que para o resource pod, essa cluster role, ela pode criar, deletar uma coleção, fazer patch, update, get, list, watch. Então, no final das contas, o próprio RBAC do Kubernetes, ele já funciona dessa maneira. A AWS traz para nós uma única coisa de diferença, que é o AWS Auth Config Map. Esse Config Map, ele reside dentro do kubesystem namespace, junto com vários outros recursos que compõem o sistema do Kubernetes, e é aqui que a gente fala, basicamente, qual acesso que vai ter acesso ao que no meu cluster, e qual que é o usuário do Kubernetes que ele está personificando. Então, o AWS Auth Config Map, ele permite que a gente continue trabalhando com o RBAC do Kubernetes, ou seja, que a gente continue trabalhando com usuários, roles e role bindings, e ele introduz uma funcionalidade nova, que é o Map Roles, o Map Accounts e o Map Users, que é justamente você fazer esse mapeamento do meu usuário IAM na AWS para o meu usuário que está rodando dentro do Kubernetes. E aí, uma coisa também que é uma particularidade desse cara é o seguinte: se vocês verem aqui quem sou eu, quem é o usuário que está logado dentro do meu terminal nesse exato momento, vocês vão ver que eu sou o usuário teste. Então, aqui tem o ARN do meu recurso, tal. Mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver que não existe um mapeamento desse usuário teste para nenhuma role do Kubernetes. Só que mesmo assim, eu consigo acessar as coisas e eu consigo fazer basicamente tudo dentro do Kubernetes, como vocês viram aqui no resultado desse parâmetro. Então, isso daqui está mostrando que eu sou basicamente um super user dentro do Kubernetes. Dentro de qualquer recurso, eu posso fazer qualquer coisa. É isso que esse símbolo aqui está mostrando. Só que eu não estou aparecendo aqui porque essa foi a conta que criou esse cluster Kubernetes. E por debaixo dos panos, o usuário que cria o cluster EKS, ele tem acesso por padrão naquele cluster durante todo o ciclo de vida do cluster. É impossível remover esse acesso, o usuário vai ter sempre acesso ao cluster, e esse acesso não é explícito. Não é um acesso que eu posso vir aqui e retirar ele, ou até mesmo que eu possa ver. Então, uma das boas práticas aqui nesse cenário é sempre criar o seu cluster Kubernetes, seu cluster EKS, com um usuário que não vai ser utilizado por ninguém e por um usuário que seja bem protegido, porque esse cenário é o administrador máximo do seu cluster. E também existem cenários onde alguém formata mal esse config map. Então, vocês estão bem vendo a estrutura aqui, né? A gente tem uma estrutura de YAML, e o YAML ele está seguindo uma padronização de objetos aqui. Então, o map roles, ele espera sempre uma lista de grupos e uma lista de objetos de role aqui, que eventualmente podem não existir. Mas essa lista de grupos é obrigatória. Caso você tire esse cara, todo mundo, com exceção do usuário que criou o cluster, vai perder o acesso. Então, é muito importante que vocês guardem essa credencial que gerou esse cluster com muita atenção e tenham ela em mãos caso precise, em caso de incidente. Um outro ponto para resolver esse problema de manutenção na AWS Config Map, a primeira dica que eu dou evitem ao máximo trabalhar com a AWS Config Map diretamente, fazer kubectl edit, coisas do tipo, ou até mesmo estar com um manifesto parado ali na máquina e fazendo kubectl apply. A melhor maneira de lidar com ele
é através de uma ferramenta chamada EKS-CTL, que é uma ferramenta que foi criada para gerenciar certas atividades do EKS, dentre elas, fazer a criação e manutenção de AWS Config-Map, ou você pode lidar via Terraform, não diretamente, mas existem alguns módulos de Terraform que permitem que você faça a validação desse objeto AWS Config-Map com mais facilidade. Beleza? E para mostrar uma última coisa aqui para vocês, antes da gente encerrar essa parte de autenticação, eu vou mostrar aqui para vocês como que esse usuário tem um acesso diferente do meu no cluster. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou verificar se eu consigo pegar, listar pods, e eu vou passar o namespace aqui, que é o kubesystem, beleza? Então, aqui vocês podem ver que o meu usuário que está logado, no caso, né, o usuário teste, que é o usuário owner desse cluster, ele consegue fazer um get pod do namespace kubesystem. Então, aqui está a prova que eu posso pegar os pods no kubesystem, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, CallWS Dev, é uma role da AWS que está mapeado para um dev user dentro do Kubernetes. Então, vamos dar uma procurada aqui nesse dev user. Eu tenho aqui um namespace chamado development. Dentro desse namespace chamado development, eu tenho uma role, que é uma entidade que está permitindo acesso. Na verdade eu não tenho. Vamos pegar essa role aqui. Eu tenho um comandinho aqui bem simples, que vai criar alguns recursos para nós. Basicamente, o que esse comando aqui está fazendo, ele está criando uma role e uma role binding, e a role binding ela está justamente fazendo o binding da minha role, que eu criei aqui agora, para o meu dev user, com essa role aqui de cima que foi criada. Isso daqui vai permitir acesso a apps, que é basicamente a API family de deployment, pods, as extensions, a mais essa lista de recursos e a todos esses verbos, só que a role ela só funciona dentro de um namespace. Então, vamos criar aqui a role e a role bind. Como vocês podem ver aqui, eu tenho a minha role, target role. Dá uma olhada na role. A role está permitindo acesso a todos esses recursos. E eu tenho o role binding que está fazendo o binding dessa role para um usuário. E a gente vai ver que usuário que é. O usuário aqui é o dev users. E esse dev user é exatamente quem está mapeado aqui no meu AWS Config. Então, qual que é a expectativa aqui? Uma vez que eu tiver logado com esse usuário, AWS Dev, que é um usuário AWS, IAM da AWS, eu vou personificar, através dessa engine que roda aqui por trás, o dev user dentro do Kubernetes. E eu tenho que ter acesso somente a esse usuário. Beleza? Eu tenho um script aqui que eu vou usar para personificar essa role. É um script bem simples. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o que esse script está fazendo é basicamente interagindo com a AWS. Opa. Peraí, ficou uma coisa errada. Só resolver esse script aqui. Beleza, só para capturar meu account ID. Beleza, temos todos os valores aqui. E agora vamos executar um scriptzinho. Esse script vai uma chamada de API para a AWS para poder assumir uma role, que no caso essa role é a nossa role para o AWS Developer, que é exatamente quem estava mapeado aqui no nosso Kubernetes, dentro do nosso AWS Config. Então, eu loguei como um usuário diferente, que é essa role, e agora, se tudo der certo, eu devo ter os processos desse user. Então, vamos começar aqui
Dado que a gente está no namespace de development, vamos listar os pods, certo? Eu consigo listar os pods. E vamos verificar agora quais mais acessos que esse usuário tem. Fazendo o mesmo teste do usuário anterior, verificando se eu tenho acesso ao system, e ele está falando não. Basicamente, quando eu acesso com esse usuário, ele está personificando o usuário que tem acesso somente à role, e a role, por residir somente dentro desse namespace, ela não tem acesso aos recursos. Então, e também, pelo visto, não tem acesso ao role, aqui, como vocês podem ver. Não estava na lista aqui dos resources que esse usuário tem acesso, nem dos recursos que é a role. Ele só tem acesso aos recursos que estão listados aqui, como se fosse o setup do developer, e esses são os verbos que ele tem acesso. Beleza, pessoal? Bom, essa era a parte de autenticação e AWS App. Vamos falar um pouco agora do nosso notebook em si. Eu vou tirar as credenciais aqui, para que eu possa mudar se o meu usuário anterior e ter acesso aos nodes. Beleza? Esses funcionalidades que está rodando na versão 4.7. E aqui a gente consegue, através do... Deixa eu exportar o Node aqui. Eu quero descobrir qual que é o ID do meu Node, que eu posso acessar ele remotamente. Como esse Node está rodando dentro de uma segurança privada, a gente não consegue acessar ele via SSH, em uma configuração comum. Então, o que eu vou fazer é acessar esse cara via Session Manager, que vai nos permitir que eu tenha acesso a eles, mesmo sem estar numa rede pública. Eu estou só rodando alguns comandos aqui para poder ter acesso ao Provider ID, para eu descobrir qual é o ID da instância. Esse é o ID da instância que está rodando. E agora eu posso dar um SCM Start Session e passar uma instância aqui. Isso tudo dá certo, ele deve abrir o terminal da instância. E a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso agora. Beleza? Então, a gente já está aqui dentro de como vocês podem ver, é um servidor bem simples, utilizando Linux. Deixa eu ver aqui o que é. Tá, a gente tem aqui Amazon Linux 2 nessa versão, e essa máquina aqui é uma máquina que está utilizando um linguagem de notebook. Então, ela nos traz várias coisas aqui por debaixo das coisas que facilitam o processo. Lembra que a gente comentado aqui, para deixar um pouco de lado essa parte, eu vim aqui para o computador. No instance type é o simplex large, então, todas as coisas que a gente decide, que a gente está trabalhando com manejo de notebooks, que é o sizes do node. Então, aqui eu decidi os sizes, eu tenho um min, max size e um desired size tunes, para economizar dinheiro ali na AWS. Isso daqui está consumindo, com a máquina mais de gás também, que é o categoria de máquinas. Mas se vocês veem bem aqui, a única coisa que eu falei é que eu quero um manejo de notebook. Em nenhum momento eu falo qual que é a máquina que eu quero utilizar, né, qual que é a ENAI dessa instância. Em nenhum momento eu precisei informar como que o Kubernetes, até antes disso, em nenhum momento eu precisei instalar o Kubernetes no meu workload, configurar o Kubernetes, falar com o Kubernetes, onde que está o software de usar o Kubernetes, onde está eu precisei falar para isso. Espero que não use o microfone dessa vez. Pior que cara, voltou a ficar bem zoado mesmo. Tava até dando para entender, mas agora eu acho que ficou bem zoado mesmo. Quer tentar trocar aí de microfone de novo? É o jeito, né? Deixa eu até tentar uma alternativa aqui. Quem sabe? Ó, tem a opção de usar o microfone do iPhone aí, não sei. Do celular. Pelo do iPhone? Eu acho que tá passando pelo celular agora, né? Por enquanto tá melhor. Bom, beleza. Qualquer coisa me avisa aí, eu tento outro aqui, mas eu tô realmente achando que é a internet, porque esse fone aqui é o fone da mesa aqui,
Uhum. Não, eu também acho que é a internet. Também tô achando que é a internet. Mas é porque eu te parei, cara, porque tava começou a ficar muito zoado mesmo. Tipo, não dava pra entender nada. Tranquilo. Tá melhor agora, né? Tá melhor. Beleza. Até ia adicionar um comentário, tá rico, hein, mano? Usando um X large aí. Eu usei aqui a Xlarge porque eu já reaproveitei esse código aqui de outro lab, e é um ponto importante, né, que você comentou, de size de máquina. Às vezes a gente sobe aqui com 4 GB e ela às vezes não consegue nem fazer join dentro do cluster, principalmente se tiver muito Daemon 7 rodando. Então, eu sempre uso uma máquina aqui de no mínimo 8 GB, essa daqui, se eu não me engano, tem 16, mas é uma dica aí que eu dou, sempre utilizar a máquina no mínimo de 8 GB, que vai ajudar bastante na performance. Bom, voltando aqui, como eu estava comentando, a AWS traz todas essas facilidades para a gente. A instância que eu estou rodando aqui, eu não precisei decidir a AMI, e essa AMI, por sua vez, ela já tem o Kubernetes instalado, tudo configurado, ela já tem um Bootstrap script, que é responsável por fazer join desse novo worker node no domínio. Então, se eu não me engano, esse cara está dentro de... tá aqui, etc, KS, Bootstrap SH. É um script enorme, 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 mas com certeza, quem quiser depois dar uma olhada aqui, não precisa entender tudo, mas é bom entender todas as tasks que o worker node faz quando ele vai se juntar ao Cluster API Server. E aqui até ajuda a gente a debugar, às vezes, né, debugar o Kubernetes, etc. Voltando aqui, vocês podem ver que eu tenho o nosso grande Kubernetes rodando aqui, certo? Ele está ativo e está rodando desde hoje, aproximadamente meio-dia. Aqui a gente também consegue ver todas as configurações do Kubernetes, caso a gente queira. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que o Kubernetes está rodando e a CRI sendo utilizada é o Containerd, a gente consegue ver as configurações, a gente consegue ver qual que é o máximo de pods que essa máquina aguenta, e algumas outras configurações aqui de label para esse node, beleza? E tudo isso daqui foi trazido pela AWS através desse nosso Managed Worker Node. Por trás dos panos aqui, o que a AWS faz? Ela cria esse launch template junto com o Autoscaling Group, né? Na verdade, cria o Autoscaling Group junto com o launch template, e o launch template aqui tem todas as especificações de como que a gente quer subir uma nova máquina. Então, aqui vocês podem ver qual que é a AMI que está sendo utilizada. Vocês podem ver que ela já vem até no nome, né? Amazon EKS Node, que é a instância que já vem com as configurações do EKS. Aqui vocês podem ver o setup de network e a parte também de storage da nossa C2 e todas as tags que o nosso Managed Worker Node também adiciona. Isso, basicamente, é tudo que o Managed Worker Node faz por nós. E, uma vez que vocês sabem o que é o Managed Worker Group, o Self-Managed Worker Group é justamente o contrário. No cenário do Self-Managed Node Group, você vai precisar especificar como que vai ser o seu auto-scaling group, você vai ter que especificar o seu launch template, você vai ter que configurar o seu user data, que ali, como eu mostrei para vocês, é um user data enorme. Inclusive, dá até para a gente ver por aqui, ó, fica mais fácil. No final da configuração, aqui no final da configuração, Advanced Details, vocês conseguem ver o que a AWS configura como user data. Então, isso aqui tudo foi criado pela AWS automaticamente, e quando a gente está trabalhando com Self-Managed Node Group, a gente precisa configurar tudo isso, porque a AWS não vai nos entregar esse tipo de dado, beleza? E também a AWS traz Automatic Patching para Managed Worker Nodes. No caso, não é tão simples quanto apertar um botãozinho no console aqui, como é para o Control Plane, mas é uma experiência muito mais simples aqui através da configuração do Node Group. Você pode mudar a versão, etc., que está aqui marcado, entendeu? Então, essa é a diferença aqui entre o Self-Managed e o Managed Node Group. E, Alisson, você tinha até comentado, né, da parte de upgrade, aqui acho que ficou mais claro, né, porque que depende de um ou outro. Porque justamente quanto mais gerenciado o produto que você estiver utilizando, mais gerenciado é o processo pelo lado da AWS.
Boa, isso aí mesmo. Boa. Bom, pessoal, continuando aqui, agora eu vou falar de um outro assunto, que é um assunto de IRSA, e basicamente IRSA é um mecanismo que permite que pods que estão rodando dentro do seu Kubernetes falem com recursos dentro da AWS. Se você estiver fazendo isso dentro de um outro cloud provider, ou até mesmo rodando on-premises, vocês vão ver que no final das contas você precisa ter algum mecanismo dentro do seu OpenShift ou Kubernetes in-house para que o seu pod acesse as credenciais do worker node onde você está rodando, porque nativamente a AWS não oferece nenhuma maneira de dar credenciais para um container de maneira temporária. Então, isso é uma falha de segurança, né? Você imagina você tem aplicações de 2 departamentos diferentes que precisam se comunicar com 2 bancos de dados diferentes, só que as duas têm o mesmo nível de acesso. As duas conseguem ler a secret uma da outra dentro do AWS Secrets Manager. As duas conseguem enviar mensagem para a fila uma da outra, porque, no final das contas, para efeito de IAM, as duas são vistas como o mesmo recurso do lado da AWS. E o RSA é uma feature que permite que vocês tenham um pod, né, ou melhor, um grupo de pods, chaveando aquela sua configuração, e você tem muito mais segurança nesse processo. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês a feature de maneira bem simples. Eu vou criar um pod, uma vez que tiver configurado o nosso IRSA, eu vou configurar um pod que tem acesso ao S3, e a gente vai ver esse pod funcionando. Eu deixei uma coisa preparada aqui antes da nossa sessão, que é bem simples. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês antes. Eu tenho uma Kubernetes Service Account criada, e aqui eu vou mostrar para vocês como que essa Service Account foi criada. E se vocês verem aqui, ele é uma Service Account bem simples. A única diferença é, ela tem uma anotação eks.amazonaws.com/role e o URL de uma role. Eu falei aqui bem pausado para que vocês saibam que isso daqui é um negócio que tem que decorar, ele espera a anotação exatamente dessa forma, e aqui eu passei uma role. Essa é a role que o nosso pod supostamente deve utilizar. Então, indo aqui nas roles, eu tenho essa role criada, vamos procurar ela aqui rapidamente, Access S3 role, é logo aqui a primeira, e como vocês podem ver, ela é uma role comum, tá? Ela é uma role que não tem nada de diferente, com exceção do Trust Relationship. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês fiquem à vontade para me dar um toque depois, quem quiser entender melhor. Essa role precisa ter uma relação com o nosso IDC Provider, que é configurado pelo Kubernetes, mas é uma role comum. Ela só precisa ter os acessos aqui, e como vocês podem ver, essa role, a única coisa que ela pode fazer é pegar objetos dentro desse bucket aqui, S3 Upload CSV. Beleza? Então é isso que a gente tem até agora. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um pod, eu vou chamar esse pod de AWS CLI, e vou dar uma imagem para ele do próprio AWS CLI. Só que como eu quero mexer nele, eu vou dar um dry run client aqui para eu poder pegar o JSON dele e a gente mexer nesse cara aqui juntos. Então, beleza. Eu acessei o pod aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou setar a Service Account. Por padrão, o Kubernetes associa a Service Account Default, que não tem nenhum acesso para todos os pods. Se eu quero ter uma Service Account diferente, eu preciso especificar. Esqueci o nome da nossa Service Account. Beleza, S3 Service Account é o nome. Vamos editar aqui o pod de novo. S3 Service Account. Outra coisa que eu vou fazer, não é nada particular, mas é porque essa imagem do Amazon AWS CLI, ela não tem nada no entry point. Então, eu preciso passar alguma coisa aqui para que o meu pod continue rodando. Eu vou só executar um comandinho simples aqui para travar o meu pod rodando. Beleza, isso deve ser suficiente. Vamos aplicar esse pod e ver se tudo vai bem. Não foi. Acho que é esse cara aqui.
Beleza. Agora o nosso Service Account está no lugar que deve estar. Vamos ver se agora o nosso pod vai. Beleza, nosso pod foi criado. Vamos esperar aqui algum tempinho. Opa, já deu certo. Então agora eu vou acessar esse pod. Beleza? Então, eu estou dentro de um pod que está configurado para utilizar a AWS Role, que é essa role aqui. E isso foi feito através daquela Service Account. Inclusive, o nome IRSA aqui significa IAM Roles for Service Account. Então, é uma feature bem intuitiva aqui, bem simples de utilizar, mas acho que vale a pena trazer. Como vocês podem ver, quando eu tentei utilizar o AWS S3LS, o que esse AWS S3LS tentou fazer? Ele tentou listar os objetos dentro do bucket. Na real, aqui ele tentou listar os objetos no root da API do S3, e como vocês devem imaginar, eu não tenho acesso a isso. Eu só tenho acesso ao getObject. Então, vamos tentar ver o que esse bucket tem de objetos, se ele tiver algum. E, beleza, tem 2 objetos aqui, eu vou pegar o menor deles, test_file_txt, e eu vou tentar copiar esse objeto de dentro do bucket, S3 upload, CSV ou não. Eu vou tentar copiar esse objeto de dentro desse bucket para dentro do meu pod. Se tudo for bem, o objeto vai ser baixado. Beleza, então a gente está com o objeto aqui já, a gente pode fazer um cat, vocês veem que é exatamente o mesmo objeto que eu tenho aqui. Então, basicamente é assim que a IAM Roles for Service Accounts funciona. Como eu comentei, o processo principal aqui é fazer a anotação na Service Account. Uma vez feito isso, você basta associar o pod, e tem também o processinho aqui de criar a IAM Role corretamente. Mas, como eu comentei, existem algumas ferramentas para nos ajudar nessa jornada de trabalho com o EKS. Uma delas é o EKS CTE. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um comando que eu usei para criar essa Service Account e já criar a role com todo aquele processo. Então, basicamente, o que eu criei na mão foi uma policy. E, de resto, eu usei esse comandinho aqui que criou a role na AWS já com toda aquela configuração do IDC Provider, e ainda criou para mim a Service Account da maneira que ela deveria ser, né? Por isso que o comando seja Create a Service Account, ele já cria tudo para nós. Eu vou compartilhar depois isso daqui no grupo. Bom, pessoal, continuando aqui para a nossa última parte, a gente abordou aqui algumas customizações da forma como o EKS e o seu control plane funciona. A gente falou um pouco de security, né, da parte de autenticação e autorização. A gente falou também da parte de integração com a AWS, né, como que os seus workloads que vão estar rodando dentro do EKS falam com a AWS. E isso é uma feature muito importante para vocês entenderem, porque é muito comum você estar utilizando um recurso que está rodando dentro do seu cluster que vai interagir com a AWS. Seja uma aplicação do seu time de desenvolvimento que faz integração com o DynamoDB, seja algum componente que está rodando lá que precisa interagir com a AWS, como, por exemplo, o AWS Load Balancer Controller, AWS CBS CSI Driver, são componentes que rodam dentro do seu cluster, mas que precisam se comunicar com a AWS. Então, aproveitando para falar um pouco desses componentes, né? Primeiro, deixando bem claro, eles não fazem parte do Kube API Server, então, daqui para frente, o que eu falar, a gente não está falando de uma instalação pura do EKS, a gente está falando de um componente que foi instalado no EKS, apesar dele parecer que faz parte, que é o AWS Load Balancer Controller, beleza? Então, eu vou dar um kubemls aqui, para ver os nossos namespaces. Dentro do kubesystem, se eu não me engano, eu tenho um pod do AWS Load Balancer Controller, beleza? Então, eu tenho o nosso AWS Load Balancer Controller aqui. Eu não vou entrar em detalhes como isso foi instalado. Existem várias maneiras de instalar esse componente. No caso, ele foi instalado via Helm, mais especificamente via Terraform, que por debaixo dos panos criou o Helm, mas eu deployei dessa forma que no final das contas, estou só deployando um Helm chart dentro do nosso template. Não vou entrar no detalhe aqui sobre instalação, vamos partir do princípio que ele já está instalado no seu cluster, beleza? Esse cara, por sua vez, ele faz uso da IAM Role for Service Accounts. Então, se a gente procurar aqui alguma Service Account, nem sei qual que é, tem tantas, deixa eu ver se eu consigo filtrar.
Beleza, achamos ela aqui, ó, AWS Load Balancer Controller SA. Vamos dar uma olhada nesse cara. O que essa role está fazendo? Nem precisa olhar para Service Account, vai direto no URL da role. Ele está mapeando essa Service Account chamada AWS Load Balancer Controller SA, que está atachada aos pods do meu Load Balancer Controller, e está fazendo mapeamento para essa role. Então, vamos dar uma olhada nela. Como vocês já devem imaginar, ele está dando todo tipo de permissão que esse controller possa precisar ter no que diz respeito ao Load Balancer. Então, ele vai dar acesso a esse controller a criar Load Balancers, a fazer tudo relacionado a Load Balancers. E aí tem outros recursos aqui, né? Trabalhar com ACM, para falar de HTTPS, falar de tagueamento, tal. Beleza? Então, não vamos dar utilidade aqui nessa function, mas vamos ver aqui na prática o nosso AWS Load Balancer Controller rodando. Uma coisa, rapidamente, para vocês entenderem, a AWS ela tem dois tipos de network load balancer, perdão. Um deles na verdade, ela tem 3, tá? Mas esquece o Classic. Isso tudo vocês provavelmente não vão precisar usar, a menos que a empresa já utilize. E não é nenhuma boa prática utilizar. Mas mostrando aqui, a gente tem 2 tipos de load balancer, que é o Application Load Balancer e o Network Load Balancer. E esse gateway aqui é um load balancer mais relacionado à rede, então vamos esquecer esse cara. Uma coisa para vocês entenderem aqui bem simples. Todo recurso de ingress do Kubernetes vai ser criado por trás dos panos um Application Load Balancer, e todo recurso de service do Kubernetes vai ser criado um Network Load Balancer. Por que aqui? Por que essa regrinha? O ingress é um recurso que foi criado no Kubernetes para trabalhar na camada 7. Então, a gente está falando de PF, HTTP, a gente está falando de DNS, hosts, a gente está falando de coisas desse tipo. Enquanto o service do Kubernetes, ele foi feito para trabalhar na camada 4 de rede, fazer balanceamento de carga, fazer um DNS único para todos os seus pods, e a AWS Load Balancer funciona da mesma forma. O ALB é um recurso de camada 7 e o NLB é um recurso de camada 4. Então, cada um, quando você cria um service utilizando o AWS Load Balancer Controller, ele vai criar um NLB para você, e quando você cria um ingress, ele vai criar um ALB para você, que é o cenário mais comum, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Bom, vamos começar aqui do zero, então. Eu vou ir para o meu namespace default, beleza? Vocês podem ver aqui que não tem nada rodando dentro do meu namespace default, com exceção do nosso querido AWS CLI. Eu vou apagar ele aqui. Opa. Eu vou nem apagar, vou deixar ele rodando. E eu vou rodar um pod bem simples de Nginx, beleza? Então, executar aqui o pod, a gente pode ver ele rodando, certo? Eu vou expor esse pod na porta 80, beleza? E eu vou criar agora um ingress que, a partir da documentação, que vai nos permitir expor esse cara utilizando a AWS Load Balancer Controller. Então, vamos na documentação aqui do AWS Load Balancer Controller. Aqui a gente tem algumas anotações. Vamos primeiro pegar um ingress pelado aqui da documentação do Kubernetes, beleza? Então, temos nosso ingress pelado. Vou dar o nome para ele só de ingress demo, beleza? As anotações que a gente tem aqui são anotações básicas de ingress, que é para fazer o rewrite target, só que elas não funcionam porque, no caso, a gente não está utilizando Nginx. Mas eu vou deixar a anotação aqui de qualquer forma. A gente vai precisar colocar algumas outras anotações aqui, que essa é a maneira que o time de desenvolvimento da AWS decidiu utilizar para fazer o Load Balancer Controller funcionar. Então, basicamente, em high level, como que ele funciona? Esse controller que está rodando aqui, esse controller do AWS Load Balancer Controller, aqueles 2 pods que eu mostrei para você aqui em cima, eles ficam rodando e acessando eles funcionam como um controller dentro do nosso cluster, e toda vez que o ingress é criado, eles dão uma olhada nesse ingress, e eles buscam todas as anotações desse ingress, caso a ingress class dele tenha sido setada. No caso, a gente vai precisar setar também nosso ingress class para ser ALB, e aí, uma vez que ele pega um desse cara, ele sabe o que ele deve fazer com base nas anotações. Aqui a gente pode ver os logs do ingress, e eu vou deixar os logs aqui em outra aba, enquanto a gente faz o nosso processo aqui, só para vocês verem o que vai rolar. Deixa eu só acessar o mesmo lugar aqui.
Beleza? Agora a gente pode voltar a ver os logs. Enquanto isso, a gente vai voltar a trabalhar no nosso arquivo de Ingress. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou deixar maior por enquanto, eu vou setar o nosso Ingress Class Name para ser ALB. Eu vou colocar o path padrão e o nome do nosso service, como o nome do meu pod é Nginx, por padrão o Kubernetes vai criar com Nginx também. Então, estamos tudo certo por aqui. Olhando na documentação, algumas coisas que eu preciso implementar, não vou entrar muito no detalhe, mas vou mostrar aqui para vocês rapidamente como navegar sobre essa documentação, que é uma das partes mais importantes. Vocês vão aqui em Configurations, não, vocês vão em Guide, e aqui vocês têm a lista de todas as anotações possíveis. Isso daqui, para quem trabalha com a AWS Load Balancer Controller, tem que estar nos favoritos. Basicamente, você vai passar metade do seu dia, que é entender o que o AWS Load Balancer Controller precisa receber para que o seu Load Balancer seja criado da melhor forma. Eu não vou entrar no detalhe aqui do que precisa, mas vou mostrar para vocês 3 coisas. O primeiro é o Target Type. A gente vai precisar configurar esse cara para a gente deixar claro que a gente está apontando para o IP diretamente. Então, vamos colocar essa anotação aqui, e ela vai ser do tipo IP, beleza? Um outro cara que a gente vai precisar informar, que é uma informação também padrão, obrigatória do Load Balancer, é o Listen Ports. Eu preciso falar em qual porta que eu quero ouvir. E no nosso caso aqui, como a gente não tem certificado TLS, eu vou colocar somente porta 80. E por último, para a gente poder testar as coisas e ver funcionando, a gente precisa que esse nosso cara seja público. E um dos parâmetros aqui é o nosso esquema, que recebe 2 parâmetros, internal ou internet face, e no nosso caso a gente quer ele internet face. Beleza? Então, parece que está tudo ok aqui. Vamos ver se dá certo de primeira. Enquanto isso, eu já vou puxar o log aqui, para vocês verem o que está acontecendo. E vocês vão ver que no exato momento em que eu aplicar esse ingress, vocês vão ver que no exato momento que eu aplicar esse ingress, o nosso AWS Load Balancer Controller, ele vai perceber que o ingress foi criado no cluster, porque ele está plugado ao cluster, e ele vai ler as anotações desse ingress, e ele vai interagir com a AWS para criar o nosso ingress source, o nosso AWS Load Balancer Controller. Beleza? Olha lá, nosso ingress foi criado, e vocês veem que no exato momento, ó, tanto de log que já está rolando aqui. Vamos voltar aqui no começo. Ele recebeu aqui uma mensagem do próprio Kubernetes, Successfully Build the Model, que é o modelo para o Load Balancer, e aqui vocês podem ver todas as configurações que ele usou para buildar o modelo. Não vou entrar no detalhe, só queria mostrar para vocês o log aqui funcionando, e ele register targets. Então vamos ver aqui no console da AWS, a gente estava com o nosso Load Balancer aberto, vocês tinham visto que não tinha nenhum, e agora ele criou o nosso automaticamente. Vem que esse nome feio aqui, a gente pode mudar isso também, e ele está provisionando ainda. Como o nosso cara é internet facing, e se tudo der certo, o nosso security group está aberto, que é o nosso caso, está aberto para a porta 80 para todo mundo, assim que esse cara for criado, o ingress vai estar disponível, ele vai estar recebendo a requisição, que vai jogar para o service e que, por final, vai jogar para os pods. Então, de maneira bem simples, é assim que o AWS Load Balancer Controller funciona. E essa é a última feature que eu tinha para mostrar aqui para vocês, pessoal. Um outro ponto que eu comentaria para vocês depois darem uma olhada é a parte de Cluster Autoscaler. Não necessariamente o software Cluster Autoscaler, mas olhar um pouco como funciona essa parte de autoscaling, tanto com o Carpenter quanto com o software do Cluster Autoscaler, que também é um benefício que a gente tem de estar rodando esse EKS no ambiente de cloud, né? O benefício da gente poder acessar várias máquinas e poder provisionar e desprovisionar nodes a qualquer momento. Então, só antes da gente finalizar, vamos ver se deu tudo certo, pegar o nosso DNX name e beleza, estamos batendo lá no nosso Nginx, no nosso cluster. Se a gente listar os nossos logs aqui do Nginx, a gente deve estar vendo os logs chegando em tempo real, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, fazer uma request, ela já pingou aqui, Macintosh, Intel, macOS, tal. Beleza? É isso aí, pessoal. Desculpa aí pelo microfone.
Não, tranquilo, Igor. Cara, show de bola, viu? O Alisson tinha levantado a mão, se não me engano. Eu não sei se ele tinha alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Na verdade, eu queria entender, uma coisa que eu já percebi em algumas situações é a galera criar ingress primário e ingress secundário. Não sei se você já pegou essa situação, se sim, consegue explicar mais ou menos como é que funcionaria isso? Então, eu já vi alguns cenários, sim, e geralmente eu vejo isso endereçando dois casos de uso, tá? O primeiro caso de uso, e eu queria deixar claro aqui primeiro que nenhum deles é comum, um deles é mais comum, então eu vou começar primeiro por ele. Às vezes as empresas precisam segregar tráfego interno de tráfego externo. Então, é possível, por exemplo, que você exponha uma aplicação que está rodando dentro do Kubernetes através de dois ingress diferentes. Um ingress que é acessado de maneira pública e um outro ingress que é acessado de maneira privada. E vocês podem estar perguntando, né? Por que eu faria isso? Por que eu segregaria isso? Dado que ele está exposto publicamente, por que todas as aplicações não acessam ele pelo público? Porque justamente para ambientes enterprise, principalmente para empresas que têm muitos recursos rodando e tem uma comunicação intensa entre contas e até mesmo muitas vezes entre ambiente on-premise, é uma boa prática você usar tráfego privado quando faz sentido. É um tráfego mais seguro, é um tráfego mais rápido e etc. Então, eu já vi cenários onde as empresas têm ingress primário e secundário, onde o primário é exposto na internet e o secundário não, ou vice-versa. Esse é um dos cenários, tá? O outro cenário é para DR, Disaster Recovery. Então, você pode ter o mesmo cenário aqui, só que ao invés de expor para dois ambientes diferentes, você está expondo o seu load balancer em duas regions diferentes. Então, você tem um load balancer, por exemplo, exposto em US East 1 e o outro em SA East 1, e você quer diferenciar o tráfego que vem de cada um e ter até uma camada de DR ali, dependendo do cenário, pode ter até um outro cluster rodando em uma outra região. Mas esse cenário é bem menos comum, poucos customers, de fato, têm a necessidade de ter um DR a nível region, dado que os cloud providers hoje em dia já têm redundância dentro de uma única região. Então, por exemplo, SA East 1, que é São Paulo, redundância suficiente para você atender seus clientes aqui em alta disponibilidade. Você não precisa rodar em outro lugar. No meu caso, que eu lembre, né, foi no caso foi o primeiro cenário, né, que eu lembro aqui agora, na verdade, eu vi para diferentes environments, né, tipo, DST e Dev usava só interno, tráfego interno, né, e, tipo, e produção usava público, né, ou coisa do tipo. Mas era bem nesse primeiro cenário mesmo. Boa, boa. Como eu comentei, não é muito comum, mas esse cenário de ter ambientes diferentes ou até segregar tráfego público de tráfego privado é sim comum. Mas vai depender também se a sua aplicação faz sentido que ela seja feita dessa forma. Muitas das vezes tem aplicação que ela foi criada para ser acessada só interna ou só externa, né? E aí a gente já começa a falar de camadas de desenvolvimento de API, camada de BFF, gateways internos e gateways externos. Então é um assunto que vai um pouco além. Boa. Tem espaço para mais perguntas aí, Alisson? Tem, meu querido. Começando agora. A Rocha. Mata. E aí, beleza, velho? É o Ezio aqui. Fala, mano. Beleza? Prazer. Show. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, que é mais uma curiosidade. A parte de control plane fica toda responsável pela AWS, né? A gente não tem nem acesso a isso. Existe alguma coisa na documentação, eu nem parei para ler, nem busquei, nem pesquisei nada, sobre snapshot do etcd, do cluster? Ou podemos ficar tranquilos e dormir sossegado que está de boa, vamos confiar na AWS? Vamos confiar na AWS. Tem na documentação, é uma boa pergunta, inclusive, mas um ponto importante para pensar sobre isso é que, assim, tem dois propósitos de você gerar snapshots do etcd, né? Um dos propósitos é do ponto de vista de segurança, né? Falar um pouco de backup e restore, falar de estratégia de backup dentro de empresa, mas o outro motivo pode ser para fazer, por exemplo, uma migração de cluster, onde você gera um snapshot, compartilha e restaura esse snapshot num cluster diferente. Para esse tipo de caso, você continua não tendo possibilidade de acessar o etcd direto, até porque o etcd faz parte desses componentes do control plane
que não estão disponíveis para ser acessado, mas você pode usar outras ferramentas que usam outra metodologia para gerar backup, como, por exemplo, o Velero, que utiliza do próprio kubeAPI Server para gerar esse backup. Então, ao invés dele ir direto na fonte, né, no etcd, e gerar um copy do banco, ele vai no seu kubeAPI Server e faz um tipo kubectl get all namespaces. E aí ele gera um JSON gigante para você que você pode usar para fazer restore, e até, caso você tenha compliance para manter dentro da sua empresa, você pode usar os snapshots gerados do Velero como tática de metodologia de backup. Boa, valeu, cara, obrigado. Boa. E pessoal, tem mais uma pergunta? Aproveitar aí, quando a gente ainda tem tempinho. Acho que o Igor explicou tão bem que a galera ficou sem dúvidas aí. Hoje foi bem redondinho. Eu entrei um pouquinho atrasado, mas ficou bem redondinho, pô. Ou as Cara. dúvidas ainda estão para surgir, né? Cara, show de bola. Aqui, o pessoal que tá aqui ainda, tá? Eu não sei se todo mundo já tá lá no nosso grupo de DevOps, tá? Se não tiver, eu vou colocar aqui no chat. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas para entrarem lá e compartilhar experiência com a gente, né? Você quer falar alguma coisa sobre o Meetup? Como é que tá? O DevOps Day tá na porta aí? Quer falar alguma coisa? Vamos nós. Dia 2, a gente tem o DevOps Days, né? Lá na Unifor, quem comprou ingresso pode ficar feliz, porque vai ser um evento top. Quem não comprou, infelizmente, só no próximo ano. A gente liberou hoje o scheduler do evento, né? A programação. Tá lá os palestrantes, os horários, as pausas, sorteio de brindes. Tirando isso, a gente tem um meetup presencial, uma vez por mês. A gente teve um meetup sábado agora, lá na Unifor. O Estácio disponibilizou uma sala para a gente foi lá e trocou ideia sobre pós-mortem, sobre iniciando na carreira DevOps e sobre... acho que era alguma coisa sobre esgotamento mental, estresse no trabalho, ansiedade no trabalho. E aí foi massa, a gente dá para fazer um network bacana. Recomendo vocês, quando puderem, participem desses eventos, porque é uma experiência muito massa. Sempre é uma experiência diferente, velho. A gente conhece gente diferente, com histórias diferentes, e aí a gente vai trocando ideias, se ajudando, fazendo network. Para tu ter ideia, teve uma pessoa lá que divulgou uma vaga, e quem quisesse participar de uma vaga para DevOps pleno, era só chamar ela, que ela fazia indicação, e ela dava as dicas lá do que se utiliza na infraestrutura para se sair bem na entrevista. E aí o próximo meetup agora só em outubro, velho, mas provavelmente vai ser em Crateús, porque a gente está com essa vibe agora de descentralizar os eventos da capital. Então a gente já teve um evento em Maracanaú, teve um evento em Quixadá, e a galera de Crateús está pingando aí para a gente montar um meetup lá. Nada impede que a gente tenha um meetup também em outubro aqui em Fortaleza, basta ter força de vontade, né? E quem quiser participar, é só chamar ali no canal do WhatsApp, no DevOps. Pô, mano, eu quero palestrar. Eu recebi uma tarefa aqui, uma atividade de botar uma aplicação Java para rodar no Docker. Perfeito, já é uma palestra. E aí eu quero palestrar no próximo meetup. Fechou, já era. Ô, Wes, eu quero ajudar na organização. Como é que eu posso ajudar? Vamos embora. É só chamar aí eu, Alisson, o João, a galera lá. É o que eu sempre falo, né? Até uma oportunidade, às vezes, da pessoa melhorar a oratória, ou até mesmo se melhorar com relação a apresentações, né? De coisas do tipo, porque no ambiente de trabalho a gente vive isso, né? Tem que apresentar coisas, fazer POCs, então não é só focar aí no técnico, a gente tem que também focar nessa parte de apresentar, de compartilhar conhecimento também, né? Exatamente. Só aproveitando esse teu gancho, Alisson, a gente está fazendo uma coisa bem informal, não é a pessoa está no palco e ela é dona da voz lá exclusiva. A gente está fazendo o que tu fez aqui no Maracanaú, um bate-papo. A pessoa apresenta lá, a palestra dela, a ideia dela, e depois começa a trocar papo, começa a trocar ideia. As pessoas vão fazendo pergunta e a pessoa vai participando, vai conversando e a conversa vai evoluindo. E aí a galera começa a participar.
Tipo, é meio que uma palestra com open space misturado ali ao mesmo tempo. Pô, show de bola. Acho que também para quem quiser trazer alguma palestra, Tech Talk online, tá? Só pingar aí, como o Ezio falou, né? Não precisa ser coisa de outro mundo, às vezes uma situação que você passou no trabalho, uma coisa que você descobriu, já é uma forma de compartilhar conhecimento com a comunidade, né? Então, fiquem à vontade aí. A gente está tentando retomar as nossas Tech Talks. Como o Ezio falou, desde o começo do ano a gente está tentando focar também mais no presencial, porque aqui a gente viu a necessidade de levar conhecimento para o interior aqui do estado, do Ceará, mas acho que a gente não quer ficar só limitado nesse âmbito de estado do Ceará, né? Então, o fato de fazer online, a gente abre portas aí para pessoas de outros estados poderem também consumir esse conhecimento, né? Do meu lado aqui, eu queria agradecer demais o Igor aí pela apresentação, cara, fora da curva aí, eu aprendi demais aqui hoje, sem dúvida, e com certeza eu acredito que a galera também aprendeu, né? Quem tiver dúvidas aí, que ficou acanhado, ou se lembrar depois, pode pingar lá no grupo, o Igor tá lá no grupo também. E fica meu sincero agradecimento aí, tá? Eu acho que o Berg aí pode parar a gravação. E essa Tech Talk ficou gravada, né? A gente vai disponibilizar lá no YouTube. Logo, logo a gente coloca lá no nosso repositório. Beleza? Boa. Valeu.